Olá, boa noite. Boa noite. Um voo com recursos médicos que vieram da China para ajudar no combate ao novo coronavírus pousou no aeroporto de Confins, na Grande Belo Horizonte. O terminal foi aprovado pela Anvisa para receber esse tipo de carregamento. O avião que saiu de Xangai, na China, fez escala na Cidade do México e chegou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, neste domingo, com mais de 10 toneladas de insumos médicos usados no combate à Covid-19, como máscaras e protetores faciais. A maioria do carregamento contém equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. De acordo com a empresa que administra o terminal de Confins, nos itens essenciais no combate ao novo coronavírus, também há equipamentos voltados para o setor de segurança da indústria automotiva e de mineração. Esse foi o primeiro voo entre a China e Belo Horizonte. O terminal de cargas do aeroporto de Confins foi reconhecido recentemente pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por atender às boas práticas de armazenamento. A certificação permite que o local receba cargas sujeitas ao controle da agência, entre elas os elementos essenciais no combate à pandemia. O balanço divulgado hoje confirma 1.189 casos da Covid-19 em Minas Gerais. Desses pacientes, 41 morreram. De acordo com o governador Romeu Zema do Novo, o estado tem um dos melhores desempenhos no combate ao coronavírus do país. Apenas 3% dos leitos de UTI estão ocupados com a Covid-19. Minas tem a quinta menor taxa de óbitos por 100 mil habitantes entre todos os estados. O governador de São Paulo, João Dória, vai apresentar nesta quarta-feira um plano de saída gradual da quarentena em São Paulo. O programa terá início um dia após o término do isolamento. A repórter Carolina Riguengo tem mais informações ao vivo pra gente. Carol, boa noite. Conta pra gente como é que vai funcionar esse plano, você já sabe? Oi, Gabriela. Boa noite para você, para o Marcelo e para todos. Começa dia 11, um dia depois do fim da quarentena. Para chegar a esse plano, o governador do estado, João Dória, conversou com representantes da indústria, do comércio, da ciência, tecnologia e também do setor de serviços. Esse plano foi concebido com a ajuda do secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, e também da Patrícia Ellen, que é secretária do Desenvolvimento Econômico. Também com a ajuda de economistas, com empresários e outros representantes desse setor. O governador afirma também que está acreditando na população que todos vamos continuar obedecendo as regras de isolamento e distanciamento social até o dia 10 de maio, que é quando acaba a quarentena. Já os municípios de Jundiaí e São José dos Campos, aqui no interior paulista, flexibilizaram as restrições de funcionamento do comércio a partir de hoje. Como é que vai funcionar? Só em sistema de entrega por enquanto, boa parte, mas supermercados, padarias, agropecuárias, a venda de produtos perecíveis, construção civil, profissionais liberais e também salões de cabeleireiro já estão liberados nessas duas cidades. A Federação da Indústria do Estado de São Paulo, a Fiesp, também apresentou já um plano de retomada da economia. A expectativa é que tudo volte ao normal gradualmente dentro de 45 dias. Você vai entender agora todos os detalhes na reportagem. A prioridade é reabrir creches, escolas, comércios e restaurantes de rua. De acordo com o cronograma estabelecido pela Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na sequência será a vez de shopping centers e prestadores de serviços como salões de beleza. O que importa esse trabalho é exatamente um guia de como proceder quando voltar ao trabalho. E nesse sentido, é um cronograma para que se volte de forma gradual, serena, ao longo de 45 dias. Se perguntar por que começa com as creches? Porque os pais têm que deixar, os filhos têm que ter as creches para que os pais tenham onde deixar os filhos para poderem começar a trabalhar. A proposta também prevê que os horários de entradas e saídas dos funcionários sejam feitos por escala. O objetivo é evitar a superlotação nos transportes coletivos. Eventos com riscos de aglomerações também serão suspensos por tempo indeterminado.
Boas práticas como evitando aglutinações, uso de máscara, é fundamental o uso da máscara, mantendo as distâncias, a higiene, lavar as mãos, passar álcool gel, evitar de entrar nos ambientes, em casa, por exemplo, podendo deixar o sapato lá de fora. Enfim, então são boas práticas. Além disso, a orientação será manter medidas de prevenção ao novo coronavírus, como distanciamento, reforço na limpeza dos ambientes e uso contínuo de máscaras. Ao longo de todo esse período, uma reavaliação seria feita a cada 7 dias para medir e estudar os efeitos da retomada. Em Betim, uma das cidades mais populosas da Grande Belo Horizonte, a prefeitura também decidiu flexibilizar o isolamento social e boa parte do comércio vai voltar a funcionar. O decreto da prefeitura que autoriza a reabertura de atividades consideradas não essenciais em Betim começa a valer só na quarta-feira, mas hoje o que se viu na cidade foi muito comerciante aproveitando para abrir as portas. Não havia fiscalização de agentes nem de guardas municipais. Alguns estabelecimentos colocaram barreiras para que o atendimento seja feito apenas na calçada. Após o feriado, vão poder funcionar lojas de rua, os shoppings, salões de beleza e clínicas. Bares e restaurantes também podem atender clientes desde que seja obedecida a distância de 1,5 metro entre as mesas. Cada comerciante será responsável por organizar o fluxo de pessoas. Também será necessário manter locais para a lavagem das mãos com sabão e recipientes com álcool em gel 70%. Parques, cinemas e boates da cidade seguem interditados. De acordo com a prefeitura, Betim está preparada para essa flexibilização do isolamento social, que pode ser retomado caso seja observado um aumento no número de infectados. A principal aposta para conter o avanço da Covid-19 é o uso obrigatório de máscaras pelos moradores. A determinação começou a valer hoje e quem for flagrado na rua sem a proteção vai ser multado em R$ 80. Com uma população de 400 mil pessoas, Betim teve 10 casos confirmados da Covid-19 e ainda não foi registrada nenhuma morte. O presidente Jair Bolsonaro defendeu hoje a democracia e o funcionamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. No domingo, o presidente Jair Bolsonaro foi até o setor militar urbano em Brasília para se encontrar com manifestantes que pediam o fim do isolamento social e protestavam contra o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e pediam a volta dos militares ao poder. O presidente discursou de cima de uma caminhonete, não abordou nenhuma das reivindicações, mas reforçou a necessidade do país retomar a atividade econômica. Nós não queremos negociar nada! Contem com o seu presidente para fazer tudo aquilo que for necessário para que nós possamos manter a nossa democracia e garantir aquilo que há de mais sagrado entre nós, que é a nossa liberdade. As reações foram imediatas. Pelas redes sociais, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, foram duros nas críticas contra a manifestação. Governadores, a Ordem dos Advogados do Brasil e associações de procuradores e juízes também repudiaram a manifestação. Hoje, depois das críticas, Bolsonaro justificou que o ato era a favor da reabertura do comércio e defendeu a democracia e o funcionamento do Congresso e do STF com transparência. Ao deixar o Palácio da Alvorada, ele conversou com apoiadores e repudiou um homem que pediu o fechamento do Supremo. Aqui não tem fechar nada, dá licença aí. Aqui é democracia, aqui é respeito à Constituição brasileira. E aqui é minha casa e a tua casa. Então eu peço, por favor, que não se fale isso aqui. Supremo aberto, transparente, Congresso aberto, transparente. Nós, o povo, estamos no governo. Não vamos aceitar provocações baixas, provocações rasteiras por parte da imprensa que está aqui, me ouvindo aqui agora, com as exceções. Vamos transmitir a verdade. Sobre as reivindicações da manifestação de ontem, o presidente responsabilizou infiltrados e negou ter atacado os outros poderes. Povo na rua, dia do Exército, volta ao trabalho. Todo qualquer movimento tem infiltrado, tem gente que tem a sua liberdade de expressão. Respeite a liberdade de expressão. Exatamente. Pegue o meu discurso, deve estar 2 minutos. Não falei nada contra qualquer outro poder, muito pelo contrário. Queremos voltar ao trabalho, o povo quer isso. Estavam lá saudando o Exército Brasileiro. Exatamente. É isso, mas nada. Fora isso,
é invencionice, é tentativa de incendiar uma nação que ainda está dentro da normalidade. No que depender do presidente Jair Bolsonaro, democracia e liberdade acima de tudo. Bolsonaro ainda reafirmou que 70% da população terá o coronavírus e disse esperar que essa seja a última semana de quarentena. Esse é o meu papel, é preservar a liberdade do povo brasileiro, que se nós tivermos um quadro de caos, pô, a gente não sabe o que vai acontecer. O povo com fome, né, com dificuldade, com filho doente em casa, a gente não sabe o que vai acontecer. Ou melhor, até sabe, né? Mas não quero levar um clima de incerteza. Dá para recuperar o Brasil ainda. Eu espero que essa seja a última semana dessa quarentena, dessa maneira de combater o vírus, todo mundo em casa. A massa não tem como ficar em casa porque a geladeira está vazia. Em reação à manifestação pró-intervenção militar, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu ao STF a abertura de um inquérito para apurar se houve violação da Lei de Segurança Nacional, já que os atos eram contra a democracia. A investigação não tem como alvo o presidente Bolsonaro, mas o procurador justificou a iniciativa, alegando que deputados federais participaram da organização do movimento. Aras ainda ressaltou que a única ideologia que o Estado brasileiro admite é a democracia participativa. Desde que foi decretado estado de calamidade no Brasil por causa da pandemia do novo coronavírus, o botijão de gás tem frequentes altas no preço. Agora, um novo projeto de lei pretende fixar o valor a R$ 49,00 enquanto durar a crise. A proposta é da deputada federal Aline Gurgel e já tramita na Câmara. Num momento como este, há uma extrema necessidade de adequarmos às novas situações. Por isso, é necessário estimularmos um preço único para o gás de cozinha no país. Medidas de isolamento social necessitam de condições básicas. Segundo a parlamentar, o valor de R$ 49,00 será válido para botijões de 13 quilos. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, neste mês de abril, o preço do botijão de gás chegou a R$ 115,00 na região centro-oeste do país, R$ 96,00 no norte, R$ 94,80 no sul, R$ 91,00 no sudeste e R$ 89,00 no nordeste. A média fica entre R$ 50,00 e R$ 66,00. No estado de São Paulo, o PROCON, órgão de defesa do consumidor, e o Sindicato das Empresas Representantes de Gás fecharam um acordo limitando a venda a, no máximo, R$ 70,00, uma unidade por pessoa. Valor estipulado até o fim de julho. Ficou mais confortável para o consumidor no momento difícil, onde que muitos oportunistas estavam cobrando R$ 100, R$ 120, R$ 180 no botijão de gás. Segundo a Associação dos Revendedores de Gás de São Paulo, a situação nesse momento está normalizada para o consumidor na capital e caiu o número de denúncias por preços abusivos. Mas no interior, cidades pequenas ainda sofrem com a falta do botijão de gás. Recentemente, a Petrobras anunciou a importação adicional de gás para reforçar o abastecimento no país e baixar o preço. O volume total contratado para este mês é de 27 milhões de botijões de 13 quilos. A empresa reforçou ainda que não há necessidade de estocar o produto porque não vai faltar no mercado. O Brasil chegou a 2.575 mortes pela Covid-19. Foram 113 óbitos em 24 horas. O número de casos confirmados superou a marca dos 40 mil, sendo quase 2 mil novos casos registrados de ontem para hoje. São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco são os estados com maior número de mortes. E olha só, os números do Ministério da Saúde mostram que quase 60% dos brasileiros infectados estão curados da Covid-19. Em alguns casos, foram usados medicamentos que ainda estão na fase de testes. Cláudia sentiu os primeiros sintomas da Covid-19 no dia 13 de março. Dor de garganta, febre alta, tosse e falta de ar. Ela procurou atendimento médico 2 vezes e o resultado de uma tomografia do pulmão acendeu o alerta. O médico que fez o laudo da tomografia fez contato comigo, me orientando que fosse a um hospital, alegando que o laudo da tomografia, mais os sintomas que eu tive, fechavam o diagnóstico do coronavírus. Com a confirmação da doença, ela passou 14 dias dentro do quarto em casa, sem nenhum contato com o marido e o filho, que não foram infectados. A cura veio depois que o médico receitou 2 medicamentos que ainda estão na fase de testes. No segundo dia de medicação,
já acabaram os sintomas. A minha febre acabou, minha dor de cabeça acabou, minha dor de garganta acabou. Para mim, funcionou, administrado pelo meu médico, acompanhamento médico para mim. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 22 mil brasileiros estão recuperados da Covid-19. Esse número representa cerca de 57% dos casos. 36% dos pacientes seguem internados. No ranking de países, o Brasil aparece em 9º lugar em casos de pessoas recuperadas. Este vídeo mostra o dia em que o seu Francisco, de 65 anos, foi encaminhado para o quarto do hospital após 21 dias no CTI em Divinópolis, no interior de Minas. Ele é um vencedor do Covid. Para saber quais medicamentos podem ser usados contra a Covid-19, a Organização Mundial de Saúde investiga a eficácia de 4 tratamentos. Aqui no Brasil, o Hospital das Clínicas de Belo Horizonte é um dos locais onde os remédios serão testados em pacientes internados. Entre as medicações está a hidroxicloroquina, usada no tratamento da malária. Como na malária, que é uma doença que o macrófago ele vai na hemácia e coloniza e retira aquele ferro de dentro da hemácia, está mostrando também que o Covid tem essa predisposição. E os estudos estão aí, cada vez mais as pessoas estão em busca dessas respostas realmente. E olha só como a criatividade não tem fronteira e nem idade na quarentena, né? No Rio de Janeiro, um grupo de idosas adaptou os encontros habituais para um chá da tarde virtual. A turma criou um evento online como alternativa para amenizar os efeitos do isolamento social. E com isso matam a saudade e conseguem superar a solidão em tempos de pandemia. Há mais de 10 anos, esse grupo se reúne com frequência em um clube em Copacabana, na zona sul do Rio, para dançar, conversar, dividir alegrias e angústias. O bairro lidera o número de mortes provocadas pela Covid-19 na cidade. Por conta das medidas restritivas de combate ao novo coronavírus e a orientação para ficar em casa, hoje é difícil ver algum idoso caminhando aqui pelas ruas de Copacabana. O grupo de senhoras que se reunia mensalmente teve que adaptar os encontros para um ambiente virtual. A gente fica esperando esse momento tão precioso para nós. E aí a gente mata a saudade, a gente se vê, a gente manda beijinhos uma para outra, a gente quer saber como nós estamos, cada uma quer saber da outra. O chá da tarde agora é feito 2 vezes por semana. A primeira edição online reuniu 25 pessoas. Foi uma ideia muito boa, até porque muitas de nós não estávamos acostumados à tecnologia, ao uso de computador, de internet, e foi de grande valia. A gente não só cresceu também no mundo virtual e também nos aconchegamos mais. Patrícia também conta os dias para ver as amigas, mesmo que pela tela do computador. Vaidosa, ela faz questão de se arrumar para o encontro, ainda que seja virtual. A gente toma um cafezinho, um chá juntas e falamos sobre os problemas, como é que cada uma está sentindo. Espero que essa situação não demore a normalizar, porque eu estou com muita saudade de fazer as minhas atividades. Para esta especialista, a alternativa minimiza os efeitos do isolamento social e mantém o vínculo entre os idosos. Isso é fundamental para amenizar os impactos decorrentes do processo de envelhecimento, principalmente nesse período de isolamento. E a Caixa Econômica Federal segue com o pagamento do auxílio emergencial. Hoje o benefício foi pago para mais de 6 milhões de pessoas. Entre os beneficiários estão os inscritos no programa Bolsa Família, os cadastrados via site e aplicativo e aqueles que possuem poupança digital da Caixa. O banco também anunciou que vai antecipar o pagamento da segunda parcela, que será paga nesta quinta-feira, dia 23. E o Superior Tribunal de Justiça suspendeu uma liminar que retirava a exigência da regularização do CPF. Portanto, para poder receber o auxílio, é necessário estar com o documento em dia. Pela primeira vez na história, os contratos futuros do petróleo foram negociados hoje em valores negativos. A referência americana fechou em queda impressionante, acima de 300% na Bolsa de Mercadorias de Nova York. Significa que o preço do barril custa pouco mais de 37 dólares negativos. Até hoje, o nível mais baixo de fechamento de um contrato futuro ficou em pouco mais de 10 dólares por barril, registrado em março de 1986, segundo dados do Dow Jones Market Data.
O presidente Jair Bolsonaro vai revogar a medida provisória que cria o contrato de trabalho verde-amarelo, que tinha o objetivo de estimular a contratação de jovens. A decisão foi tomada porque a MP perderá a validade amanhã sem ter sido aprovada no Congresso. O texto chegou a ser votado pela Câmara, mas faltava a análise dos senadores. Em uma rede social, Bolsonaro afirmou que chegou a um acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Jair Bolsonaro vai editar uma nova medida provisória para tratar do contrato verde-amarelo apenas durante o período de enfrentamento da Covid-19. E agora vamos ao quadro É Política, com Amanda Klein. Boa noite, Amanda. Olá, boa noite. Enquanto a política esquenta e parece haver uma distância cada vez maior entre os poderes executivo e legislativo, há uma operação em andamento no Palácio do Planalto para se aproximar de alguns partidos de centro, como o PSD, PP, Republicanos e PL. Essas legendas fazem parte do grupo político de Rodrigo Maia, o maior e mais numeroso da Câmara, chamado Centrão. O líder do PL, deputado Wellington Roberto, que esteve com Bolsonaro na última sexta-feira, me contou que cabe ao governo definir como conduzir a formação de uma possível base aliada e que o entendimento é possível sim, desde que o acordo entre as partes seja respeitado. E aí eu abro um parênteses para dizer que, lógico, que tudo isso fica muito mais difícil quando o presidente participa de uma manifestação e diz: não queremos negociar nada. Fecho parênteses. Wellington Roberto diz que a sobrevivência da gestão Bolsonaro vai depender da harmonia entre os poderes e foi muito realista. O perfil do governo é esse mesmo. Roberto não admitiu a negociação de cargos, mas outros deputados me confirmaram que há sim cargos sobre a mesa, na Codefasf, no Banco do Nordeste, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e até mesmo no DENIT e na Infraero. Na avaliação do DEM, partido de Rodrigo Maia, essa tentativa de cindir o Centrão não vai prosperar. Uma parte pode até aderir ao governo Bolsonaro, mas não vai abandonar Maia. Ficará com um pé em cada canoa. O pano de fundo é a disputa na Câmara em fevereiro do ano que vem. O Planalto deseja influenciar na disputa. Não quer nem pensar em um nome alinhado a Maia no comando da casa pelos próximos 2 anos. E uma última informação: o governador de São Paulo, João Dória, vai anunciar na quarta-feira a reabertura gradual da economia a partir do próximo dia 11. As cidades do interior serão as primeiras a abrir as portas. A capital ficará para um segundo momento, ainda sob avaliação. E haverá recomendação para que toda a população use máscaras. O juiz Renato Coelho Borelli, da Justiça Federal de Brasília, determinou que seja suspenso por 4 meses a cobrança dos empréstimos consignados feitos por aposentados do INSS e do Serviço Público. Na decisão, o juiz determinou que o Banco Central imponha às instituições financeiras a suspensão dos descontos que são feitos direto na folha de pagamento. Em nota, a Febraban, entidade que representa os bancos, afirmou que a decisão prejudica os consumidores na medida em que, ao invés de disponibilizar mais recursos aos aposentados, poderá haver forte retração de novos empréstimos. E o ministro da Saúde anunciou nesta segunda-feira a compra de mais de 3.000 respiradores que serão fabricados no Brasil. Nelson Tais também falou sobre a aquisição de testes da Covid-19, que, segundo ele, serão fundamentais para a liberação da quarentena. Hoje, a nossa previsão de compra de testes subiu para 46 milhões de testes. Isso é muito importante para o nosso processo que está sendo desenhado de usar os testes para melhor entender a doença, a evolução e fazer um planejamento, um projeto que já está sendo feito para revisão do distanciamento social. Além dessa parte de diagnóstico, a gente tem também a parte de tratamento, de cuidado, porque a gente tem hoje a compra de respiradores. Hoje foram comprados 3.300 respiradores. Desses 3.300, 1.150 vão ser entregues em maio. Com isso, a gente está atuando em 3 braços que são fundamentais. Um, entender melhor a doença, fazer o diagnóstico, entender a evolução. A segunda coisa é preparar a infraestrutura para o tratamento, para que a gente, nesse tempo em que a gente está afastado e que vai ser usado para melhorar, preparar para o cuidado. E o terceiro, que a gente vai, com essa preparação, desenhar esse programa de saída progressiva, estruturada e planejada do distanciamento social. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que houve aumento nos casos de homicídios de mulheres e feminicídios durante o período de isolamento social em algumas regiões do país. As brigas de casais cresceram mais de 400% durante o período.
Foram avaliadas 52.315 menções no Twitter com palavras-chave, como marido batendo e vizinho brigando. Em 5.583 casos, a postagem indicava a ocorrência de violência doméstica contra mulheres. O levantamento, que começou em fevereiro e foi feito até o meio de abril, revela um aumento de 431% nos relatos de terceiros sobre brigas de casais na internet. A pesquisa foi feita depois que vários países registraram aumento nos casos de violência contra as mulheres desde o início da pandemia do novo coronavírus. Outra questão que chamou a atenção dos pesquisadores foi a dificuldade das vítimas para denunciar os agressores. Um dos motivos é que os casos de lesão corporal devem ser registrados pessoalmente na delegacia. Segundo o fórum, houve aumento dos homicídios de mulheres e feminicídios em alguns estados brasileiros na comparação entre março de 2019 e março de 2020. No Mato Grosso, por exemplo, os registros de feminicídio passaram de 2 para 10. Em São Paulo, de 13 para 19. Já os homicídios saltaram de 38 para 41. Uma técnica de enfermagem morreu por falta de leito de UTI em Recife. A suspeita é que ela tenha contraído a Covid-19. A técnica de enfermagem Wiliane Maile Lins dos Santos, de 30 anos, morreu na noite da última sexta-feira com suspeita do novo coronavírus. Segundo parentes, há mais de uma semana, Wiliane reclamava de dor na garganta e foi medicada para laringite. Quando ela passou a ter falta de ar, foi socorrida para o Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco. Lá, o estado dela piorou. A família disse que não conseguiu leito em UTI no Recife. A técnica de enfermagem acabou morrendo depois de uma parada cardíaca. Os parentes suspeitam que a enfermeira tenha sido vítima da Covid-19. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o leito de UTI foi disponibilizado para Wiliane, ainda na noite da sexta-feira, em um hospital privado, mas que Wiliane piorou e morreu antes da transferência. Subiu para 19 o número de mortos em um ataque a tiros na cidade canadense de Portapique. O crime aconteceu na madrugada de domingo. O homem de 51 anos, identificado como Gabriel Wortmann, usou um carro igual ao da polícia local para sair disparando contra moradores aleatoriamente. Após cerca de 12 horas de perseguição, ele foi morto durante a prisão. Um policial também foi baleado e não resistiu. A motivação do ataque é desconhecida. O ato foi o principal e mais mortal do tipo na história do país. Uma vigília virtual com moradores de todo o território canadense será feita em memória às vítimas. A Polícia Militar do Rio de Janeiro confirmou a primeira morte por Covid-19 na corporação. A primeiro, o sargento Carla Nascimento Dias estava na PM há 22 anos. Ela era técnica de enfermagem lotada no Hospital Central da Polícia Militar, onde ficou internada depois que começou a apresentar os sintomas da doença. A policial tinha 46 anos. Ela deixa marido e um filho. A Polícia Militar informou que outros 34 agentes foram infectados pelo novo coronavírus. As mortes de mais 2 policiais estão sendo investigadas. Ainda no Rio de Janeiro, a prefeitura do município finalizou as obras do hospital de campanha do Rio Centro, na zona oeste da cidade. Os 500 leitos vão começar a receber os pacientes com novo coronavírus quando a ocupação do Hospital Ronaldo Gazola, referência da rede municipal para a doença, chegar a 70%. Para começar a operar, a unidade ainda aguarda também equipamentos hospitalares vindos da China. 100 respiradores serão instalados nos leitos de UTI. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã.